Fala pessoal, tudo bem? É o Vinícius aqui. Bom pessoal, hoje vamos falar sobre a estratégia de zerar o carboidrato, né? Será que é uma boa estratégia para emagrecer? Né? Muitas pessoas quando entram na academia, principalmente o público de mulheres, né? Elas tentam fazer aquela famosa dieta de zerar o carboidrato, né? Para emagrecer. Talvez uma já fez e aí fala, ai, fiz um carboidrato de zerar o carboidrato, fiquei, nossa senhora, emagreci em 2 semanas, mas na verdade geralmente não é bem assim, né? Então vamos falar sobre isso então. Então se você gosta desses assuntos, pessoal, sobre emagrecimento, sobre ganho de massa muscular, sobre saúde em geral, se inscreva no canal aí, tá? Deixa o like no vídeo e manda aí pros amigos aí, vamos lá. Bom, zerar o carboidrato não é uma boa estratégia, tá pessoal? Tanto que profissionais de educação física, nutricionista, não indicam isso, porque o que acontece? Quando a gente está gordo, né, a gente engorda com o tempo, a gente engorda aí com anos, na verdade, né, meses engordando. Então quando a gente está gordo, a gente está em superávit calórico. Para a gente engordar, a gente precisa estar ingerindo mais calorias do que a gente consome. Então quando a gente engorda, a gente está aqui, ó, o nosso gráfico de calorias, ela tá aqui, ó, ele está em superávit, está subindo, está subindo. E aí se você corta o carboidrato, se você zera o carboidrato, ele faz isso aqui, ó. Ele cai lá para baixo, de uma hora para outra. E qual que é o problema? O carboidrato ele é fonte de energia do nosso corpo. Ele é como se fosse o combustível do corpo para ter energia. Então, muitas pessoas quando cortam o carboidrato, as pessoas começam a se sentir fracas, começam a ter tontura, é perigoso até desmaiar, né? Porque o nosso corpo ele não foi feito para ficar sem carboidrato. O nosso corpo foi feito para ter carboidrato. A diferença é que a estratégia de zerar o carboidrato não é a correta a se fazer para emagrecer. Por quê? Porque quando você zera, você vai acabar... Porque as pessoas quando zeram carboidrato, elas imaginam na cabeça delas que elas vão ficar de tal forma. Elas acham que vão ficar, por exemplo, igual o Cristiano Ronaldo. E aí quando você zera, você não fica exatamente como você pensou que você ficaria. Você acaba ficando sem energia, que você não vai conseguir nem treinar. E se você for treinar aí num treino de perna, é perigoso até emagrecer, é perigoso até desmaiar, perigoso cair duro lá no chão da academia. Você fica sem forças, você fica sem ânimo, a pessoa começa a dormir mal, acordar mal, porque 90% das pessoas que começam a fazer a estratégia do zero carbo não conseguem se manter, né, por muito tempo, porque é como se ela estivesse indo contra a natureza dela, né? Porque o nosso corpo ele precisa do carboidrato, né? E aí o que acontece? Esteticamente, a pessoa fica parecendo que está doente, porque ela fica com umas pelancas assim, né? Eu já tive algumas pessoas próximas que já tentaram fazer isso, e aí ficam com umas pelancas assim, cara. E fica meio estranho, né? Não fica exatamente como a pessoa queria. E aí você tem que retornar pro carboidrato. E às vezes, como você está no zero carbo, você vai comer carboidrato de novo, o seu corpo sente o baque, às vezes também. Quando você zera o carbo também, você pode ficar com o intestino preso, porque o seu corpo vê que você não está consumindo carboidrato, ele acha que vai morrer, então ele segura o intestino ali, o intestino fica preso. Se você ainda não tomar água junto também, não vai dar certo, vai piorar. Então não é uma boa estratégia, pessoal. Muitos e raros casos que geralmente atletas de fisiculturismo, quando está lá em final de preparação, às vezes precisa, mas aí é porque o corpo pede para zerar, né? Não é a pessoa que escolhe, é o corpo que pede, né? Mas é diferente. Então qual que é uma estratégia legal aí para emagrecer? O que é o básico, né, pessoal? Então, como eu vinha dizendo, né? A gente está aqui no gráfico do superávit calórico. A gente está aqui, está engordando, né? Que a gente está consumindo mais calorias do que está gastando. E aí, você vai dar uma equilibrada. Você vai começar a fazer a atividade física. Aí, quando você começa a fazer a atividade física, você começa a gastar calorias. Então, esse gráfico que ele estava subindo de assim, ele começa a ficar mais assim, ó. Ele começa a dar uma equiparada. Ele começa a ficar mais não tão em alta, né? Ele começa a dar uma caída. E aí o que você vai fazer? Você vai começar a cortar alguns alimentos que tem muitas calorias, alguns fast food, durante a semana, e alguns alimentos que engordam demais e tem poucos nutrientes, né? Então você começa a cortar
E aí ele começa a ele começa a cair um pouco mais, né? Ele vai caindo o gráfico. E aí você vai começar a diminuir o carboidrato. Então como que você vai fazer? Suponhamos que você está consumindo aí 4 gramas de carboidrato por quilo corporal. Você vai começar a diminuir 200 gramas de carboidrato por semana. Então vamos supor, na primeira semana você vai consumir 3,8 gramas de carboidrato por quilo corporal. Né? Então você diminuiu 200 gramas. Na segunda semana você vai consumir 3,6 gramas de carboidrato por quilo corporal. Na terceira semana você vai consumir 3,4 gramas de carboidrato por quilo corporal. E você vai fazendo isso com semanas seguidas, até você chegar mais ou menos aí uns 2 gramas de carboidrato por quilo corporal. Até aí, seguindo tudo isso aí, lógico, com o auxílio de um nutricionista, se puder, você vai conseguir notar uma diferença absurda assim no seu corpo. Porque só de você começar a praticar atividade física, que nem eu te mostrei do gráfico, e aí quando você começa a zerar a diminuir o carboidrato, né, tirar 200 gramas por semana, o gráfico começa a fazer isso aqui, ó. Ele começa a diminuir. Só que tem que ter constância, né, pessoal? Tem que seguir firme aí durante meses, até você chegar no objetivo aí que você quer chegar, né? Dependendo da pessoa aí, dependendo de como que tá o físico, né? Vai variar de pessoa para pessoa, né? Mas essa sim seria a estratégia correta, tá? Lógico, mantendo a proteína alta, né? Mas isso é em outro vídeo que eu vou comentar sobre isso, né? Mas é isso, pessoal. Se vocês gostam desse vídeo, gostam desse assunto, comenta aqui embaixo se você já zerou o carboidrato, como que foi, se deu certo ou não, tá? Siga o canal aí para saber sobre mais dicas sobre saúde, tá, pessoal? Sobre treinos, alimentação, pra deixar o shape legal aí, né? Tamo junto aí, valeu!